Discos voadores de novo. Você acredita neles? Tipo de documento. CRSTA coleção. Registros gerais da CA, número do documento, FOIA, SDN. Cresce depois 0056000000000092 decisão de liberação. RIPPB classificação original. K número de páginas do documento. 10 data de criação do documento. 9 de dezembro de 2016 data de publicação do documento. 12 de março de 2000 número de sequência. 9 número do caso. Data de publicação. 7 de agosto de 1966 tipo de conteúdo. RAVT arquivo. Anexo tamanho CIA. RDP 8E006000000000092.pdf 1,53 MB corpo. TR3A A102 IR0124 Statitude Sala de extensão do prédio 0.V7 56DO 61000RN e 5FDP e 1 fevereiro 55 que pode ser usado. Oio, acredita neles? Cire por Charles com as qualificações do escritor na Segunda Guerra Mundial. Eu era um oficial de inteligência servindo primeiro na Inglaterra, depois no continente com um grupo de bombardeiros antigos B-26, ou Martin Marauders, corpos móveis, a saber, famosos. Dispensado em 1946, retornei em 1955. Os incrédulos implacavelmente não acreditam, e os crentes implacavelmente acreditam na existência ou realidade de certos corpos móveis, a saber, Martin Marauders. Dispensado em 1946, retornei em 1955. Em 1948, ingressei no serviço ativo no Pentágono, onde fundei e fui primeiro editor do Air Intelligence Digest, publicação oficial de inteligência da Força Aérea. Mais tarde, em Tóquio, tornei-me editor do FEAF Intelligence Roundup, publicação paralela da Força Aérea do Extremo Oriente, responsável pelo projeto Blue Roundup da Força Aérea. O conteúdo dessas publicações era classificado, mas seus nomes não. Não de forma modesta, mas como parte da minha declaração de que, até o momento, estudei e expliquei, ou deixei inexplicado, mais de 10.000 objetos voadores não identificados, ou OVNIs, popularmente chamados de discos voadores. Essas coisas, se você é um crente ou não coisas, se você é um descrente, têm sido relatadas nos últimos anos em ondas, verdadeiras nevascas, em todo o mundo, que foram relatadas pelo projeto Blue Roundup da Força Aérea. O conteúdo dessas publicações era classificado, mas seus nomes não. Não de forma modesta, mas como parte da minha declaração de que, até hoje, estudei e expliquei, ou deixei inexplicado, mais de 10.000 qualificações. Menciono que recebi uma recomendação oficial. Avistamentos relatados. Pelo meu trabalho como editor essa estatística por si só parece indicar que algo está acontecendo lá em cima, não é? Sou 4 Charles P. Cabell, diretor de inteligência da Força Aérea dos Estados Unidos, e Charles Kook, um vice-chefe aposentado da Agência Central de Inteligência, e um coronel da Força Aérea dos Estados Unidos como editor do Tokyo Roundup do general Don Z. Zimmerman, deputado da Força Aérea para a Inteligência, Extremo Oriente, Inteligência Digest, publicado, e Força Aérea. De 1948 a 1952 no Pentágono, e mais tarde, por anos, editor do Go e de 1952 a 1955, no FEAF Intelligence Roundup, publicada em Tóquio, minha mesa era uma das várias por onde circulavam informações. Cópias do crescente fluxo de avistamentos de OVNIs relatados à Força Aérea. Farei o meu melhor para ser objetivo neste artigo e não cair no que os advogados chamam de argumentação especial, projeto Livro Azul, apesar da minha própria orientação na controvérsia. A responsabilidade de avaliar esses relatórios, então e agora, pertence a uma unidade da USAF localizada na base aérea de Wright-Patterson em Dayton, Ohio, para onde os negócios frequentemente me levavam. Não fui persuadido ou forçado a assumir essa posição por nenhum dos livros da Força Aérea listados com este artigo. Embora convincentes, com exceção do último da lista, sejam, minha crença começou em 1948 e cresceu constantemente até hoje. O projeto Livro Azul é mencionado em todos os lugares que você olha hoje em dia, e eu me vi dizendo às pessoas, eu nomeei projeto Livro Azul. As pessoas, erguendo sobrancelhas em diferentes níveis de incredulidade, respondem, você fez isso.
Eu respondo, eu fiz. Às vezes eu explico, às vezes não. A explicação é que o Pentágono, que se tornou, muitas vezes, impresso antes, compreensivelmente desiludido com o projeto Grude como codinome, desenterrado por mim em 1952 por uma curiosidade insaciável, e não por amor, a maior parte durante longas buscas nos enormes arquivos do antigo jornal e revista Era Intelligence Digest, sugere o projeto Up de Satais, no Estado-Maior Conjunto. Em 1952, solicitei sugestões para um novo nome, sem exageros. O editor da Era Intelligence Digest sugeriu o projeto Up de Satais, no Estado-Maior Conjunto. Assim nasceu o codinome Projeto Livro Azul, e você acaba de ler toda a verdade sobre minha modesta participação. Eu era apenas seu meio-pai. Apesar de não ter responsabilidades relacionadas a OVNIs, ninguém na linha de montagem da Força Aérea dos Estados Unidos, por onde os relatórios passavam, os lia e ponderava com mais atenção e dedicação do que eu. 3 aspectos. Eu estava especialmente interessado em 3 aspectos. Primeiro, observei atentamente a miríade de explicações dadas pela equipe do Livro Azul, amplamente conhecida como os Pequenos Garotos Azuis ou os Pequenos Garotos Azuis, sobre avistamentos que eles avaliavam como equivocados. Identificavam estrelas, planetas, cometas, meteoros, nuvens ionizadas, aviões, helicópteros, balões, serpentinas, pássaros, luzes refletidas, miragens, gás do pântano, ou como ilusões, delírios, alucinações, aberrações psíquicas, fraudes, golpes publicitários, piadas, pegadinhas, etc. 2. Observei que o núcleo duro dos avistamentos inexplicáveis oscilava de até 7% a tão pouco quanto 2%, mas, significativamente, nunca abaixo disso. 3. Observei que a data do primeiro avistamento de OVNI relatado foi dada, e ainda é, aparentemente milhares de vezes, na imprensa e até mesmo em alguns relatórios oficiais, como 24 de junho de 1947, a data do famoso avistamento de Arnold. Nessa data, Kenneth Arnold, um piloto particular voando de Chehalis para Yakima, no estado de Washington, relatou ter visto 9 objetos semelhantes a discos voadores, voando como gansos em uma linha diagonal, como uma corrente, e se aproximando do Monte Rainier. Eles zigue-zagueavam entre os picos altos, de acordo com Arnold, a uma velocidade que ele estimou em 1.200 milhas por hora. Problemas a lançamento 20017N. Mais 560 R090 sempre afirmados pepitas que encontrei e muitos sobretons que ele tem. Em TTLTQY são meus arquivos. R.Affect. Agora. Livro foi bem R4 aprovado para lançamento em 2 de abril de 2001. CAEDP 81R00560R00010001000092, uma data persistente. Eu disse que não tentaria, mas aqui me dirijo aos inexplicáveis. É incrível como 24 de junho de 1947, longe de ter começado em 1941, permaneceu preso como um carrapato na mente pública. Você ler o livro de Fuller? Bem, você começaria a lê-lo? Se você fizer isso, acho que você o terminará. Eles remontam a mais de um século atrás. A revista Time, em sua edição de 3 de março, publicou o artigo igualmente YRY, como pode ser comprovado pelo registro. 1952, edição, escreveu: os primeiros, novos igualmente detalhados, voadores, e eles remontam até mesmo a Bíblia relatados foram avistados perto do monte. Discos voadores. Assunto sério, em alguns casos, como no caso do Rainier em 1947. E então, por que não se aprofundar na conexão, embora instigante? A revista Life, em sua edição de 7 de abril de 1952, escreveu: as formas e os presságios insondáveis dos discos voadores que se romperam pela primeira vez nos céus do mundo em 1947. A Time e a Reader Digest publicaram um artigo supostamente contendo informações sobre o estabelecimento militar dos Estados Unidos, cujo título é anterior a 1947, mas a Time mencionou apenas as datas do célebre dirigível. Estou apenas sugerindo. Avistado por milhares de americanos de Oakland, Califórnia, a Chicago, em 1896-97, o OVNI foi visto por milhares de pessoas vários anos antes de existir.
Os leitores, que se dedicavam a registrar avistamentos de OVNIs, não começaram a monitorar os relatos até 1913, 1904, 1897, o mesmo ano precisamente, 1947. Veja a tabela estatística na página 82, que mostra a gravidade da guerra travada. Essas referências mal arranharam a superfície. Discos voadores e a Força Aérea dos Estados Unidos. A História Oficial da Força Aérea dos Estados Unidos, publicado em 1960, e observem. F. Força Aérea. Algumas citações contundentes deste artigo, bem como a seguinte declaração categórica sobre, indicarão como, nesta controvérsia, cada lado considera o outro como. A Força dispõe de pré-1947 em 22, página mais linhas no início do capítulo 2, para fins práticos, e para o propósito deste livro, a Força Aérea Fuller. A Força Aérea tem a história dos discos voadores, história relacionada a objetos voadores não identificados ou discos voadores, começou na terça-feira, 24 de junho de 1947. Até mesmo o livro do NICAP, magnificamente detalhado, no pós-1947 começou na terça-feira, 24 de junho de 1947. Ou talvez milhares de respeitáveis, em seu novo e surpreendente livro, inclui Citizens, desdenhando da cronologia dos OVNIs, John G. Fuller. Relato sério de dezenas de pilotos qualificados jogando sinuca suja em Exeter, sob o título de Ventos do século XIX, início do século XX e era do Foo Fighters da Segunda Guerra Mundial. O livro de Fuller não aborda a história de 20 anos do fenômeno asterisco. Estamos de volta ao período anterior a 1947. Acho que ele estava bem ciente da afirmação da NICAP de que a Força Aérea, eu tentei omitir este quadrúpede complexo, a força que é, nos termos mais simples e diretos, mentindo. E assim tem sido e ainda é, por causa do discurso completamente. Suas mãos e sua mesma. 1947, 1947, 1947. Mente seu gravador eram, claro, um símbolo. A Força Aérea já está bastante ocupada com a Fnastuga. Leitura recomendada, chamando Edwards, NICAP de mentiroso. Agosto de 1965, Leões em Profundidade da Nova Inglaterra, 1965, crente, incrédulos, e relatórios de 1966 que ele requando dezenas de milhares de pessoas e no pat. Portos underline, 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 e AYQ4 naquele L, BUGLL, e Gil Laup. Igual aos capote em sangue frio. Sons pairando e manobrando em frio 3 de setembro de 1965. Os céus, a Força Aérea, de forma insinuante, o livro de Edwards, no entanto, deu. Avistamento em Exeter, NH. Relatado informou o serviço de notícias que todos me grande alegria em sua atenção por um jovem, Norman buscar essas testemunhas, em terra e LL, pré-1947. Elo e 2 oficiais, Eugene, no ponto, AR, estavam observando seguindo uma declaração franca. Bertrand e David Hunt, do mais que como repórter profissional, eu nada de sangue em comum, mais de 4. Força Policial de Exeter. Senhor Fuller, estou bem ciente da importância do estudo microscópico disso e das estrelas na constelação de Órion, o início de outros relatos recentes de avistamentos na área. Entrevistou cerca de 60 pessoas encarregadas da investigação oficial de OVNIs, mas pratica um grau intolerável de sigilo, mantendo o público no escuro sobre a quantidade e a possível importância das evidências de OVNIs. Entre outras coisas, ele menciona os conhecidos referenciais bíblicos da Nova Inglaterra, gravando cada palavra em 20 horas de fita. Ele também traz um trecho extraordinário do arcaico livro de Dion, uma crônica de, tendo estado lá muitas vezes quando meu filho era um Índia antiga que, apesar de toda a minha escavação no campo de pré-1947, eu estudei lá, senti uma impressão especial na Força Aérea dos Estados Unidos. Eu, tenente-coronel, mediaci sobre todo o livro. Lawrence J. Taquer, Estado em fato. Nunca tinha ouvido falar. Mora A4 pelo juiz de Fuller considerou válida a força que os Estados, claro, para um roda no DDL de um elaborado, essa fortemente tese que o Leão sobre este assunto desde o general, de uma roda no redemoinho de OVNIs, atraídos e dados a Erai,
publicamente que vieram do norte por cento seguindo linhas de energia, causaram Ezequiel, interpretado por alguns alunos como um grande apagão do Nordeste, alguns, para significar um disco voador. Em Zacarias, então eu levantei o meu toque, como, sobe para iote, olhos olhei, e vi um que te azago do livro para aspecto vocês mesmos. Um S rolo voador com 20 covados de comprimento e 10 covados de largura, 30 por 16 pés em nossos termos aprovado para divulgação 2001-0402. CIDP 81E005000010001000092 Nologia. Equiparado por alguns a. Essas cartas provam, se não provam mais nada, que as testemunhas descreveram objetos com formato semelhante ao de um charuto. Aviso: o texto original parece ser uma referência a um texto de um artigo, em 1947, um relatório encontrado por mim. Pesquisas foram feitas em janeiro, R todas as suas variadas, estranhas e R underline, 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 ponto A1. Underline SVT foi ao 14.000 e brevemente, no relatório de 1877 das formas, deveria ter inundado TF-20CE. Um avanço da França. Um mistério tão desafiador quanto de Orc em Cherbourg, em 12 de janeiro de 1838, foi visto um ponto OVNIs. Central para isso parecia haver já que, na década de 1800, essas aparições. Relatório de OVNI datado para muitos modernos, era do voo supersônico, Nature Atômica, 1880, 1893 Grafia de Marte, Vênus e pousos instrumentais na Lua. A revista britânica Nature. Aqui estão algumas citações selecionadas da comunidade científica nacional. Relata um artigo publicado no Times de Londres, em sua edição de 20 de maio de 1880. A luz brilhante e intermitente até cerca de 13h10, quando se moveram. Corpos que surgiram do horizonte passaram em uma aparição horizontal no céu esta noite, moveram-se pelo espaço como um fio de contas e brilharam com uma luz vermelha notavelmente brilhante. IPE apareceu asterisco Toto Dei ou mais, e asterisco M. O Sul Zenit e Horizonte. Seu 64 UTIS Nature apareceu tentador TTW elevado a. Era oblongo, em cerca de 15 minutos underline underline 1 underline. Underline J underline 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 de em história pode as luzes desconhecida são 1867. Isso, para mim, extraordinário e Japão. O artigo afirmava que Veniord flutuou de um vi, Onesig von Ereu Shawave formação. E levou, longe, noroeste qualquer do Herto 4T pendurado, como uma festão, em uma curva mais. V underline, underline. Underline, 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 cerca de 3 minutos. Durou. Eixo. 1869. Um corpo luminoso brilhante navegando lentamente pelo lago. Ex-L. Shakin, SPG ou estrela visível nunca. M. Lincoln Schuster, do que permaneceu por tanto tempo, escreveu, em sua introdução a um livro intitulado Um Tesouro do W. O raio auroral tem uma alma, a da causa da aurora. Exeon ou qualquer pessoa 11 foi a experiência de 17 de novembro de 1882. Ele geralmente pode. E 4. Assunto de um artigo de 20 páginas na revista The Philosophical Magazine and Journal of Science. Uma grande porcentagem dos primeiros relatos surpreendentes foram contidos em cartas para jornais sóbrios e respeitáveis como o London Times. Foi descrito por vários observadores como em forma de fuso. Scientific American, Nature, American Meteorological Journal, lançadeira de tecelão e uma bola de luz amarelada, com um rastro escuro por onde passou. Conforme descrito no periódico USN de Canadá, Monthly Weather W. O compilador das observações, Sr. J. Randy Capron, escreveu: uma questão é se o objeto realmente faz parte de uma exibição auroral, ou é um meteoro, meteoroide, corpo cometário ou algo relacionado a qualquer um destes, em contraposição a um feixe auroral. Comentando o artigo extraordinário, o The Observatory Monthly Review of Astronomy descreveu o avistamento como incomum e impressionante, para não dizer inspirador de admiração. Aquele dirigível, sem dúvida, o dirigível mais famoso que, relatado pela primeira vez sobre Oakland, Califórnia,
em novembro de 1896, finalmente apareceu, segundo milhares de observadores, incluindo muitos cientistas, sobre Chicago. O jornal The Oakland Tribune, de 23 de novembro de 1896, iniciou sua matéria, com os olhos arregalados, da seguinte forma: que um enorme dirigível esteve pairando sobre Oakland nas últimas 15 noites foi comprovado conclusivamente na mente de muitos. O despacho afirmava ainda: o dirigível lembrava um pássaro enorme em seus contornos, parecia subir e descer em seu curso. O New York Herald publicou um despacho publicado em sua edição de 11 de abril de 1897, intitulado Aquele Dirigível Agora em Chicago, declarava: há semanas, chegam relatos de vários pontos entre aqui e a Califórnia sobre um dirigível. Homens de inquestionável veracidade declaram que o objeto em movimento era um dirigível. Alguns afirmam ter visto 2 objetos em forma de charuto e grandes asas. Chicago e seus subúrbios estão extremamente interessados, e o assunto é quase o único tópico de conversa. A odisseia de Oakland a Chicago daquele dirigível, ou seja lá o que fosse, é bem conhecida pelos pesquisadores de OVNIs, mas faço uma pausa aqui para chamar a atenção para a notável declaração juramentada de um fazendeiro do Kansas chamado Hamilton, Alexander Hamilton, de Leroy, Kansas, em 21 de abril de 1897. E atestado. Pela veracidade e sinceridade, nunca ouvimos sua palavra ser questionada por seus vizinhos, incluindo o juiz de paz, o xerife adjunto, o registrador de escrituras e outros cidadãos importantes. A declaração juramentada do fazendeiro Hamilton aparece nas páginas 20, 21 e 22 do livro do Sr. Edwards, Discos Voadores, uma apreensão séria. Ele declarou que viu, para meu total espanto, que um dirigível estava descendo lentamente sobre meu pasto até que estivesse a não mais de 9 metros do chão. Chegamos a 45 metros dele. Consistia em uma grande parte em forma de charuto, possivelmente com 90 metros de comprimento, com uma cabine embaixo. Relato de Hamilton é de que o dirigível virou underline luz lentamente, desaparecendo no Norte Aroat. E um F-Release 2001-0402, CEDP 81R00560E00, em virou ele, subiu Hamilton a AP, Pão-Fig Release 2 F4 e 0 IPP 81R00.51, que 01 QPQ 92 ter. Havia pessoas horríveis. Corpo a cerca de 90 metros de distância. Estação. A bordo do dirigível e que, quando partiu, levou consigo um de seus no ar a cerca de 15 metros acima dos telhados dos edifícios. Embora um cabo, feito de algum material vermelho preso em um nó corrediço, logo começou a se mover, em vez disso, em torno de seu pescoço. Não vou tentar lentamente avaliar essa parte do estado. Não consigo deixar de me perguntar em voz alta: é possível que sob o projeto Livro Azul explica? O estímulo da visão de uma nação literalmente deste relato teria sido uma maravilha sobrenatural, verdadeira e inventada. Gás do pântano, uma ficção induzida pela histeria, poderia ter sido relatada. Mas tomo nota completa e chamo a atenção dos meus leitores dos fatos. Nicholas Roerich, pintor, viu algo grande e brilhante refletindo o sol, como um enorme oval movendo-se em alta velocidade. Ao cruzar nosso acampamento, mudou de direção, de sul para sudoeste. Até mesmo tivemos tempo de pegar binóculos e vimos claramente um oval em nossos céus. Essas viagens foram datadas de 23 de novembro de 1896. Em seu livro, Altai Himalaya, Elinis Pai, em um artigo do New York Herald de 11 de abril de 1897, e o fazendeiro Hamilton, em uma declaração de 21 de abril de 1897. Se esses avistamentos fossem reais, se tivéssemos tempo de pegar binóculos e vissem claramente um oval em nossos céus, essas viagens sequenciais formam. As datas me parecem prova conclusiva. Para os incrédulos que possam perguntar, Fanner Hamilton, de Leroy, Kansas, com um sorriso gentil, avistou o mesmo objeto oval não identificado de Roerich, avistado no Himalaia, pilotado por um abominável homem das neves, que havia sido transportado sobre Oakland, Omaha e Chicago. Um crente responderia, com um sorriso gentil: eu me pergunto sobre tudo isso, e eu acho que você também. Nas edições de março de 1904 e julho de 1907, respectivamente,
A revista mensal de meteorologia do Serviço Meteorológico dos Estados Unidos publicou 2 dos relatos de OVNIs mais misteriosos e fascinantes já registrados. O autor do relatório de 1904, Meteoros Notáveis, foi o Frank H. Soffield, da Marinha dos Estados Unidos. Ele afirmou ter visto 3 meteoros um tanto notáveis a 35 graus e 58 pés de latitude norte, 128 graus e 36 pés de longitude oeste, que apareceram perto do horizonte e abaixo das nuvens, viajando em grupo de noroeste para norte. À medida que se aproximavam do navio, pareciam planar. Nota do autor: chamar meteoros que viajam em grupo e planam de um tanto notáveis foi um eufemismo. O relatório de 1907, um possível caso de relâmpago globular, foi de William H. Alexander, o meteorologista oficial de Burlington, Vermont. Ele escreveu sobre uma explosão tão repentina, tão inesperada e tão terrível que assustou praticamente toda a cidade de Burlington. Ele citou o bispo John S. Michaud, que, no momento do incidente, estava conversando com o ex-governador Woodbury de Vermont, na esquina das ruas Church e College. Os leitores já podem ter concluído que a explosão foi, na verdade, seja apenas um possível caso de relâmpago globular ou um bólido meteoro explosivo. Deve-se notar que o especialista em meteorologia citou evidências técnicas que comprovam sua superioridade em relação a quaisquer aeronaves ou dispositivos espaciais produzidos atualmente na Terra, e que esses OVNIs são dispositivos interplanetários que observam sistematicamente a Terra, tripulados ou controlados remotamente, ou ambos. Frank Edwards, um crente implacável, cita, em seu livro Discos Voadores, Assunto Sério, o Dr. Walter Heidel, especialista alemão em foguetes: estou convencido de que os discos voadores têm uma origem extraterrestre, e o Dr. Hermann Oberth: discos voadores vêm de mundos distantes. Mas as linhas de batalha permanecem traçadas na guerra dos incrédulos e dos crentes. Ainda é uma batalha campal, com o Armagedon não sendo um fato ou fantasia, mas um dia bem conhecido. Acidente em Exeter, a história dos objetos voadores não identificados sobre a América hoje. Por John G. Fuller. G.P. Putnam Souls. 251 páginas. $5,95. Discos voadores. Assunto sério. Por Frank Edwards. Lillistadt, Inc. 30 ilustrações. 319 páginas. $5,95. A evidência de OVNI. Objetos voadores não identificados. Richard H. Hall, editor. Publicado pelo Comitê Nacional de Investigações sobre Fenômenos Aéreos, NICAP, Washington, D.C. Uma página. Ilustrações e gráficos. 184 páginas. $5. Discos voadores e a Força Aérea dos Estados Unidos. A história oficial da Força Aérea. Por U.C. Coronel Lawrence J. Kerr, Força Aérea dos Estados Unidos. Devan Ostran com 10 ilustrações. 164 páginas. $3,50. O bispo disse, após uma referência: minha opinião é que os OVNIs relatados referem-se a TLIG, Muiteifiquispo Releia 0, Erip 81E00060000100010009 com all. Sim ou não? A primeira pergunta básica é: alguém realmente viu alguma coisa? Acredito que muitos olhos viram muitas maravilhas e que grandes maravilhas ainda estão por ser reveladas. As próximas perguntas são: os OVNIs são de origem terrestre? Se forem, quem ou o que os está colocando lá em cima? E com que propósito? Ou são de origem celestial? Se sim, são interplanetários, possivelmente até interestelares. E com que propósito? Meu hobby de astronomia de longa data, juntamente com o que considero ser uma evidência afirmativa esmagadora, inclina-me para a crença de que os OVNIs são reais e de origem celestial, interplanetária ou interestelar. Em As Evidências de OVNIs, a NICAP declara, em linguagem criteriosa e conservadora, seu apoio à hipótese de que os OVNIs estão sob controle inteligente, tornando plausível a noção de que alguns deles possam ser de origem extraterrestre. A NICAP também cita, na edição de maio-junho de 1966 de sua publicação The UFO Investigator, a posição declarada de um dos membros mais qualificados de seu Conselho de Governadores, Joseph Bryan III, coronel da Força Aérea dos Estados Unidos, aposentado,
ex-assistente especial do secretário da Força Aérea, 1952-53, e ex-membro da equipe do general Laurens Nostad, então Supremo Regiment of the Show Above. Fotos provided for publication by NICAP, National Investigation Committee on Aerial Phenomena for Release 2001-0402. CIDP 81R00560R000100010000925 nos apoio for Release 2001-0402. CIA. RDP 81R00560R00001O7 1966 Anybody even a composer mis Sekir Line Tia Fantas in der Case for o ponto por John David, London Ever, Londres. De tempos em tempos, surgem dúvidas sobre civilizações extraterrestres. A experiência é, portanto, complexa. Alguns anseiam por sua existência. Outros, concluem Sagan e Shklovsky, prefeririam que não existissem. Sagan afirma que um leitor me escreve sobre minha parte. Shklovsky é cauteloso em suprimir a verdade sobre os otimistas em relação à questão. Claramente, eles prefeririam que os extraterrestres existissem, e escreveram quase 500 páginas para mostrar que eles poderiam existir. Um leitor me escreve sobre minha parte. Shklovsky é bastante tolerante. Ele reconhece, diz ele, que estou amordaçado pelas autoridades, que temem que a verdade se torne conhecida. Vamos, então, acompanhar alguns dos seus argumentos. Ele me informa que um fator extra, que primeiro aperta firmemente nossa civilização terrestre, é a criação de cintos de segurança intelectuais e emocionais regulares. Nossa esfera é impossível. Mas agora, graças a uma notável colaboração entre um astrônomo americano e um russo, posso relatar livremente alguns argumentos notáveis contidos em seu livro Vida Inteligente no Universo, que será publicado em breve nos Estados Unidos pela Alden Day Inc., de São Francisco. Vênus parece quente demais, Marte tem quase nenhum ar, Júpiter e Saturno parecem estar envoltos em amônia e metano. Mas a vida pode existir na Terra. Eles concluem que civilizações extraterrestres não são apenas possíveis, mas prováveis, e que podem muito bem ter produzido, ou estar tentando produzir, esse elemento altamente reativo que se combina facilmente com quase tudo, incluindo os compostos instáveis de hidrogênio, carbono e nitrogênio, a partir dos quais os organismos vivos são construídos. Um astrônomo marciano veria um planeta em teste cercado por um gás mortal, ou seja, oxigênio. É sabido que esse elemento altamente reativo se combina facilmente com quase tudo, inclusive com hidrogênio, carbono e nitrogênio. O americano é Carl Sagan, da Universidade de Harvard e do Observatório Astrofísico Smithsonian. O russo é o acadêmico Joseph Shmulovich Shklovsky, do Instituto Astronômico Serberger. Eles nunca se encontraram pessoalmente, colaboraram por correspondência. Tampouco encontraram representantes de civilizações extraterrestres. Seus colaboradores. Somente os terráqueos conhecem os notáveis métodos desenvolvidos por nossos corpos para lidar com o oxigênio sem que ele nos consuma. Satélites marcianos enviados para a excursão Fomika são impulsionados por uma cuidadosa fotografia da superfície a partir de um par de argumentos científicos repletos de ponto a 100 milhas de altura, como fizeram os satélites meteorológicos Tiros e Nimbus. É uma experiência vertiginosa, pois, como Saga revelaria, não há sinais conclusivos de vida. Em um capítulo introdutório, os terráqueos não se sentem exatamente desapegados de seus próprios planetas. A ênfase está em poderiam, já que não há evidências diretas. O maior telescópio terrestre não conseguiu revelar um planeta de outro planeta. Evidências indiretas. As evidências indiretas são de 3 tipos. 1. Existem estrelas orbitando umas às outras no céu. Muitas vezes, poderiam ter planetas orbitando em vez de uma estrela gêmea orbitando. 2. Um astrônomo do Observatório Sproul, no Svartoli College, Peter Van, de Camp registrou a posição da estrela de Barnard na constelação de Cygnus por 25 anos e detectou um pequeno movimento pendular. Ele calculou que isso poderia ser causado por um companheiro escuro, um planeta com cerca do dobro do tamanho de Júpiter orbitando a estrela a cada 24 anos terrestres afetando seu movimento. Se ele estiver certo, este é o único planeta detectado fora do nosso sistema solar. 3. Argumentos estatísticos. Existem 1,15 bilhão de estrelas somente em nossa galáxia, uma proporção considerável das quais são semelhantes ao nosso Sol.
É altamente provável que existam bilhões de sistemas planetários semelhantes ao nosso em nossa galáxia. Isso leva Sagan e Shklovsky a concluir que nossa galáxia pode conter pelo menos 1 bilhão de planetas habitáveis. Aprovado para divulgação em 2 de abril de 2001. CIA EIDP 81E00560E0001000100092 Talceti. Estes são 10,3, 11,3 e 12,2. Assim, em princípio, Sagan e Shklovsky dizem, a vida em planetas semelhantes à Terra pode ter existido mais no passado, Marte, do que a exceção. As próximas questões que os intrépidos pensadores cósmicos abordam são: na prática, não podemos fazer muito mais do que um palpite. Quantos desses planetas hipotéticos têm probabilidade de conter vida? E como um Marte tropical, planetas habitáveis. Na verdade, muitos podem conter tecnologia avançada habitada por algo que poderia ser Vexi. 11, no entanto, há evidências circunstanciais de processos biológicos em Marte. As ondas de escurecimento na primavera e no verão perto das calotas polares em recuo são as chances de inteligentes água, amônia, hidrogênio, metano em áreas escuras de outros planetas. A inteligência humana evoluiu, assim como a anatomia humana, juntamente com o ambiente terrestre. Mas planetas bizarros podem produzir anatomia e fisiologia bizarras. As áreas escuras incluem moléculas orgânicas, faíscas, minúsculos raios, através de misturas de gases e vapores, água, amônia, hidrogênio, metano, que se acredita representarem atmosferas planetárias primitivas. Elas parecem consistir em uma mistura rica em ferro, contendo muita água e oxigênio, normalmente encontrada nos solos de regiões quentes e úmidas. A inteligência humana é curiosamente capaz de representar atmosferas planetárias primitivas. Elas parecem consistir em uma mistura rica em ferro, contendo muita água e oxigênio, normalmente encontrada no solo de regiões quentes e úmidas. Talvez Marte fosse um planeta com a atmosfera turva, aminoácidos, ureia e outros elementos associados a um clima tropical exuberante em um passado distante. Vênus é coberto por nuvens e a natureza de sua superfície, portanto, especulativa, mas o palpite de Sagan é que ele teria cerca de 800 metros de diâmetro para ser tão eficiente quanto um olho de luz. Isso também já foi feito no tubo de teste, produzindo uma forma simples de ácido nucleico, o material genético que sustenta tal estrutura, quanto mais decidir sobre a vida. Vênus é coberto por nuvens, a natureza de sua superfície, portanto, especulativa, mas o palpite de Sagan é que ele teria muito de eficiência. Isso também já foi feito no tubo de teste, produzindo uma forma simples de ácido nucleico, o material genético que sustenta tal estrutura, muito menos o que ele representa. Outras teorias propõem se pertencia a uma inteligência. Controla a hereditariedade. Uma atmosfera oleosa semelhante a um sós ou oceanos seria um problema desconcertante. Mas há um pequeno constrangimento. A reação só funciona na presença de água com gás. Lá em cima, nas nuvens, seria mais fria, possivelmente adequada para os terráqueos visitantes. Pelo mesmo argumento, no entanto, a evolução de organismos aéreos de planetas semelhantes à Terra pareceria provável para ter habitantes semelhantes à Terra, e ainda assim a síntese de proteínas é controlada por ácidos nucleicos. Júpiter parece ter uma atmosfera planetária primitiva cheia de hidrogênio, metano, amônia, água e possivelmente ácido oleico e precisa de um ácido nucleico para produzir uma proteína. Então as perspectivas de vida na sopa planetária primitiva seriam escassas. Portanto, devemos supor, dizem Sagan e Shklovsky, que alguns ácidos nucleicos são formados espontaneamente. Nossa própria civilização técnica tem. Para produzir uma proteína, então as perspectivas de vida na sopa planetária primitiva seriam escassas. Assim, se não formos únicos, deve haver muitas civilizações técnicas muito mais antigas. Suponhamos que uma delas estivesse predisposta a ter vida. Em termos de vida do tipo terrestre, devemos supor que os ácidos nucleicos são formados espontaneamente. Seção Planetas, página 4, coluna 1. Aprovado para divulgação em 2 de abril de 2001. CIA RDP 81E0056000010001000922ER aprovado para divulgação em 2 de abril de 2001. CIA RDP 81R00560R0001000
0100092 planetas da página é o direcionar suas habilidades para a exploração cósmica. A comunicação interestelar, muito menos a viagem interestelar, parece um negócio extremamente trabalhoso. Suponha que Epsilon Eridani possua um planeta civilizado interessado em se comunicar conosco. Suponha, também, que as dificuldades técnicas, que são formidáveis, sejam superadas. Levaria mais de 10 anos para uma mensagem viajar até a Terra e outros 10 para respondermos. Para que a troca fizesse algum sentido, seria necessário um código mutuamente compreensível. Um radioastronômico americano, Frank Drake, fabricou recentemente uma mensagem interestelar de 550 pontos e traços. Se pediu a cientistas renomados que a decodificassem. Eles obtiveram um sucesso bastante moderado, embora soubessem que o resultado decodificado seria pictórico e que o código derivava de uma mente humana, ou seja, a de Drake. Mas mesmo o otimismo cauteloso de Sagan e Shklovsky reconhece que uma contração do tempo, consequência da teoria da relatividade de Alexander Polistor, é um fenômeno conhecido por sua natureza complexa e complexa. O efeito do tempo pressupõe um animal dotado de razão, uma espaçonave que pode viajar perto da velocidade da luz. Uma tripulação poderia então fazer uma viagem de ida e volta ao centro da galáxia chamada Oanes. Este ser, durante o dia, costumava conversar com homens, mas não levava comida naquela estação, e uma visão sobre letras, ciências e todos os tipos de arte. Anos haviam se passado. Não haveria garantia de que alguém estaria lá para recebê-los. Visitas milenares podem ser. Apesar dessas perspectivas desanimadoras, o otimismo de Sagan e Shklovsky parece aumentar à medida que seu livro avança. Suponha, diz Sagan, que 1 milhão de civilizações, a maioria bem à frente da nossa, estejam atualmente envolvidas em explorar a galáxia a velocidades relativísticas. Suponha também que cada uma envia uma nave estelar por ano e que estas se concentram em planetas prováveis. Qualquer planeta semelhante ao nosso pode ser visitado uma vez a cada 1000 anos, havendo apenas uma pequena chance de que as estrelas mais próximas provavelmente tenham planetas com civilizações tecnológicas que se esforçam para contatar outras na faixa de rádio de 21 centímetros. Algumas estatísticas aproximadas sugerem que a civilização tecnológica avançada mais próxima na galáxia provavelmente estaria a uma distância de 100 a 1000 anos-luz. Assim, o tempo mínimo para uma troca de mensagem seria de 2 séculos. Uma das primeiras qualidades necessárias para a comunicação cósmica será uma paciência notável. Isso se aplica ainda mais às viagens interestelares, apesar do bônus de inserir aqui o bônus. Fomos ou estamos sendo visitados. Um etnólogo russo, M.M. Agreste, conjecturou que Sodoma e Gomorra foram destruídas por uma explosão nuclear, presumivelmente arquitetada por extraterrestres. Um afresco em um penhasco do Saara foi considerado por alguns como representando um marciano em um traje espacial, embora seja mais convencionalmente visto como um humano com máscara e traje ritualístico. Sagan está mais impressionado com uma lenda sobre a origem da civilização suméria, que, segundo o relato, os ensinou a construir casas, a fundar templos, a criar leis e explicou-lhes os princípios do conhecimento geométrico. Os deuses dos sumérios, diz Sagan, eram cada um associado a uma estrela diferente, e existem selos que retratam objetos semelhantes ao Sol cercados por vários planetas. Tal imagem, escreve Sagan, não é totalmente diferente do que poderíamos esperar se uma rede de civilizações confederadas se entrelaçasse na galáxia. Batimentos cardíacos audíveis. Sagan e Shklovsky estão ambos cientes da tênue linha divisória que separa a ousada especulação científica da fantasia ou da ilusão. Eles citarão um antigo provérbio chinês. O homem que aguarda ansiosamente a chegada de um amigo não deve confundir as batidas do seu próprio coração com o trote do cavalo que se aproxima. Contudo, as batidas dos corações de ambos, parece-me, são distintamente audíveis em suas discussões. E por que não? Não faz muito tempo, era bastante comum proclamar a insignificância e a solidão do homem em um vasto e vazio universo. Talvez essa solidão esteja se tornando opressiva, ou a possibilidade de autodestruição, ameaçadora demais. Aprovado para divulgação em 2 de abril de 2001. CIA EDP 81R00560E0001000100092 aprovado para divulgação em 2 de abril de 2001. CIA EDP 81R00560E0001000
100010009. 2. Seja como for, parece haver um número crescente de cientistas pré-ponto preparada para povoar o universo de forma muito especulativa e cautelosa, com inteligências superiores, esperançosamente benevolentes, possivelmente ameaçadoras, mas que diferem principalmente de seus predecessores sumérios por estarem sujeitas às leis da física e da química do século XX. Eu gostaria de ter visto este livro concluído com uma linha de pensamento ainda mais intrigante. A física e a química, e nossa visão do universo, emergiram como resultado de um modo de pensar e uma direção de interesses historicamente muito recentes. Há alguma razão para supor que sejam definitivos? Suponhamos que a consciência humana esteja envolvida em uma lenta evolução. Podemos, como Saga e Shklovsky reconhecem, chegar a olhar para trás e ver sua visão do universo como uma curiosidade histórica pitoresca. O interesse e a consciência podem ter evoluído para tipos de experiência bastante diferentes. Há um sentido muito real em que o vasto e inspirador universo em que vivemos é produto de nossas próprias mentes, explicitamente do século XX. Nunca o vimos. É uma grande façanha da imaginação que é então incorporada ao aparato e aos experimentos que confirmam, com a ajuda de uma longa cadeia de inferência, nossas imaginações. Mas o futuro pode trazer novas imaginações. Estas direcionariam nossa atenção para novos fenômenos, sugeririam experimentos bastante diferentes, que poderiam levar a perspectivas totalmente novas. Aprovado para divulgação em 2 de abril de 2001. CIEDP 81E00600001000100092. Estes relatos são de um documento da CIA, que estará disponível na descrição deste vídeo.